agro é pop e parece que a Brasilagro também está conquistando esse título entre os investidores. Nos últimos 2 anos, a companhia entregou valorização e dividendos interessantes. Mas o que esperar em 2023? Será que os dividendos são sustentáveis? André Guilmon, CEO da Brasilagro, nos apresenta este cenário. André, seja bem-vindo ao Infomani e muito obrigada por aceitar o nosso convite de entrevista. Catarine, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar com vocês da Infomani, falar com você e tentar reduzir ao máximo a assimetria de informação no mercado de capitais do agronegócio brasileiro. Nós agradecemos muito a oportunidade de estar aqui com você hoje. André, a Brasilagro é uma companhia que combina o lado operacional das commodities agrícolas com o imobiliário, né? Explica brevemente para a gente como que a Brasilagro ganha dinheiro. Bom, é uma pergunta simples, né? E eu vou te dizer de uma forma muito simples também. A Brasilagro é uma empresa, acho que é a única empresa do agronegócio que combina estratégia operacional com estratégia imobiliária. Então, o que a gente faz? Né? A gente identifica ativos agrícolas que têm um potencial de aumentar o potencial de geração de valor. Né? A terra, o ativo agrícola, Catarina, e vocês que estão nos assistindo, ele é muito parecido a uma empresa, ele vale um múltiplo de EBITDA que ele gera. Então, qual que é o desafio da Brasilagro? Entender onde estão esses ativos, entender a capacidade que a gente tem de mudança desse múltiplo de EBITDA, e isso vai trazer uma apreciação da terra. Então, o que a gente faz de forma simples é isso, entender onde estão esses ativos, colocar capital intensivo, colocar gestão, colocar capital humano, muito importante que a gente coloca nisso, mudar esse múltiplo e no futuro, diferente de um fazendeiro normal, a gente entende que quando aquele ativo estiver apreciado, que você começa a ter um retorno, um ROA, né, um retorno sobre o ativo, cada vez menor, não porque você não está tendo uma eficiente gestão, mas sim porque seu ativo apreciou, está no momento da gente desinvestir. Então, o que a gente faz é muito simples de explicar e é muito legal isso, é simples de explicar e complexo de executar. A gente adora as coisas simples de explicar e complexo de executar, porque eles geram uma barreira de entrada. Então, de uma forma muito simples, é isso que a gente faz. E vocês também têm esse lado, né, de melhorar a qualidade das terras por meio das commodities agrícolas. Acho que vocês têm um amplo portfólio, né, de commodities agrícolas. Conta um pouquinho também sobre isso, André. Tá bom. Bom, é muito boa pergunta, né? Contar um pouquinho, né? É como se... Eu sempre falo, Caterine, que agricultura é a arte, né, de você fazer uma atividade a céu aberto. Então, você tem muitos riscos, né? Quando você está fazendo... É uma indústria... Você imagina que a agricultura é uma indústria que não tem telhado, que tem o céu aberto. Né? Então, a preocupação quando a gente faz aí uma cesta de produtos, de commodities, é exatamente nisso. Né? Quando você tem uma indústria só, ou você está num complexo só, né? Que você está só na soja, você está só no milho, você está só no algodão, você está ao risco de uma commodity só. Então, o que a Brasilagro faz? Ela combina, como eu falei na pergunta anterior, a estratégia imobiliária com a estratégia operacional. Tá? E como ela faz isso? Colocando na parte operacional uma cesta de produtos. Né? A gente está vivendo depois da pandemia, uma situação ímpar no mercado, onde a gente vê todos os preços de commodities tiveram uma apreciação importante. Mas isso como eu falei, é uma situação ímpar. Ele nem sempre foi assim. Você sempre tinha momentos que você tinha uma commodity mais valorizada que outra, e assim sucessivamente. Então, a lógica do nosso negócio é exatamente ter uma cesta de produtos, né, que mitiguem essa volatilidade operacional que as commodities em separado não teriam. Então, a companhia hoje é uma companhia muito expressiva na produção de grãos, né? E aí, por grãos, eu vou chamar aqui soja, milho, né, e outros produtos de grãos. Depois a gente tem nos pulses a companhia importante na produção de feijão, né? Nós temos muito feijão na companhia também. Nós temos cana-de-açúcar, né? Que está aí voltada para o mercado de açúcar e etanol. E a gente tem também o mercado pecuário, né? Onde a gente entende que a pecuária é uma atividade transitória
para geração de valor, apreciação na terra e mitigação de risco operacional. Então, a companhia ela consegue, além da primeira pergunta sua, mesclar a estratégia imobiliária com a estratégia operacional. No lado operacional, a fórmula de você mitigar o risco de volatilidade de preços ou de produção é colocar bastante produto nessa cesta, e é o que a companhia vem fazendo. Vou aproveitar esse ponto das commodities agrícolas para a gente já falar um pouquinho dessas perspectivas, eventualmente de lucro, né, que também dão lugar a dividendos, né? Até o último balanço, pelo que eu tenho entendido, André, a soja ela representava, acho que 39% do portfólio da Brasilagro, né? E aí tinha cana-de-açúcar com 17% e milho com 13%, né? Eu queria entender como que ficam estas commodities diante de um cenário de recessão global, de guerra na Ucrânia, né? Se isso se traduz em mais lucro para a Brasilagro. Tá. É uma excelente pergunta a sua pergunta. Sem dúvida nenhuma, a gente está, sem dúvida nenhuma, podendo entrar num cenário de recessão global. Só que eu voltaria um pouquinho, daria um passo atrás para tentar te responder de uma forma muito mais clara. Eu acho que o pós-pandemia, né, ou durante pós-pandemia, ele trouxe para a sociedade civil, vamos chamar assim, né, para não nomear nenhum país ou outro, ele trouxe uma preocupação muito grande com os estoques e com a segurança alimentar, né? Então, te respondendo, a gente tem sim um cenário de aumento de taxa de juros no mercado nos Estados Unidos, que sem dúvida nenhuma, né, o aumento da taxa é um remédio para o controle inflacionário. País que a gente não tem inflação controlada, no médio e longo prazo, a inflação ela corrói a renda das pessoas, e havendo você corroendo renda de pessoas, você diminui o consumo. Então, isso é uma cadeia, só que acho que é muito importante a gente colocar alguns fatores. Esse fator que eu comecei a citar, o pós-pandemia, na nossa visão, ele está trazendo uma reprecificação dos estoques de passagem de grão a níveis mundiais, né? Não só isso, o pós-pandemia foi o catalisador. Depois a gente veio com a guerra da Ucrânia, né? E você sabe muito bem que você tinha países na Europa, no leste europeu, que eram muito dependentes da Ucrânia ou dos países que estavam envolvidos no conflito. Então, a leitura que nós temos está tendo uma reprecificação dos estoques de passagem. Essa reprecificação, em termos de volume, né, ela provoca uma demanda que regula um pouco a oferta, né? Então, você tem uma oferta vindo aí de sobremaneira muito positiva na América do Sul, pelas previsões climáticas, mas você tem, pelo outro lado, uma reprecificação dos estoques de passagem. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que coloca, né, uma pimenta a mais na discussão da recessão versus preços de commodities, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, um processo de recessão, ele causa uma deterioração das commodities. Agora, vale também de dizer, Catarina, que eu acho que é importante isso para quem está nos escutando, que se a gente nomear as commodities no processo de recessão, as hard commodities, ou as commodities pesadas, são as primeiras a sofrer. Então, a gente está falando de minério, a gente está falando de petróleo, a gente está falando de uma série de coisas. Depois, vem uma segunda onda nas soft commodities, né? Então, as commodities, né, que se a gente entende que são as commodities agrícolas, na maioria das vezes elas estão nas soft commodities, elas têm, vamos dizer assim, uma relação direta, sim, com o processo de recessão, mas elas começam mais tardiamente, né, do que o processo de uma hard commodity. O outro ponto importante, acho que nesse bate-papo nosso, é dizer que a gente vem de estoques de passagem, quando a gente olha a relação estoque, né, no mundo inteiro, e aí a gente pode fazer isso para soja, a gente pode fazer isso para milho, a gente pode fazer isso para açúcar, está se recuperando esse ano também, mas a gente, de certa forma, a gente vem de uma relação de estoque-consumo muito apertada a nível mundial. Então, volto a dizer, você tem como fatores negativos uma recessão pela frente, mas pelo outro lado você tem as soft commodities, que são, na maioria das vezes, as que menos sofrem, você tem uma reprecificação dos estoques de passagem a nível mundial, que não é menos importante, né? Então, tudo, esse conjunto todo, ele deve trazer um sustento, e a gente está vendo isso. Quando a gente olha hoje o preço de commodities,
a gente não está no preço da soja que ela bateu lá seus 17, mas ela está em 14, que ainda é um excelente preço, né? Você vê o milho, a mesma coisa, você vê o açúcar, né? A gente está tendo uma recomposição das relações estoque-consumo que ainda estão muito estreitas, muito estreitas. E a gente está falando de um produto que a demanda é muito elástica, né? Então, essa relação estreita, ela vai, sem dúvida nenhuma, trazer uma pressão para preço ainda no curto cenário. Curto cenário, eu estou falando 1, 2 anos, né? Médio cenário em commodities, de soft commodities, está falando de 2 a 5 anos. Mas de 1, 2 anos, não que você tenha uma pressão altista nos preços, mas você tem uma relação estoque-consumo, você tem essa reprecificação que eu falei, você tem uma série de fatores que podem contribuir no curto prazo, médio prazo, de manutenção dos preços de algumas commodities agrícolas. Claro. E, André, recentemente, né, surgiu também a notícia de que a China provavelmente ela vai comprar mais milho aqui no Brasil, né, a partir de dezembro. Acho que eles estão querendo reduzir a dependência dos Estados Unidos. Isso é uma boa notícia para a Brasilagro, para o lucro da empresa? Sim. Essa é uma excelente notícia, né? Eu sempre falo, né, Caterine, que o que é bom para o agronegócio brasileiro é bom para o Brasil Agro. Né? É uma excelente notícia para o agronegócio. Eu, desde lá de trás, vocês que nos acompanham, eu venho marcando muito esse ponto. Eu acho que o que aconteceu no pandemia e um pouco antes da pandemia, quando a gente teve o caso de gripe suína na Ásia. Né? Eu falo sempre que a gente tem que ter a capacidade, como gestor, de ler o que são mudanças e provocações conjunturais e coisas que são estruturais, né? Então, quando a gente volta um pouquinho, né? Eu estou rebobinando o filme, voltando um pouquinho aqui há 3 anos atrás, na gripe suína, o que aconteceu? Dizimou-se o rebanho de suínos na Ásia, né? E houve uma necessidade de recomposição desse rebanho, né? Quando a gente fala em recomposição de rebanho, voltar a formar matrizes que iam formar os porcos, né, nas granjas de produção. Isso foi o que aconteceu lá atrás. Mas olha que legal, você teve um aumento da necessidade de grãos, porque quando a gente fala de proteínas animais, a gente está falando de grãos, né? O grão é o precursor da proteína animal. Então, lá atrás, o que a gente viveu na gripe suína? A gente viu uma reprecificação da formação dos estoques de matrizes, tá? Só que tem uma mudança aí que foi muito importante, e eu vou te responder isso atrelando nessa questão da importação do milho. Além da preocupação da segurança alimentar que existe hoje na China e nos países da Ásia, de um modo geral, existe uma preocupação também no alimento seguro, que é o que aconteceu com a gripe suína, né? Então, a gripe suína na Ásia, ela redesenhou os modelos de produção de proteína animal naquele continente. Esse redesenho de proteína animal naquele continente, ele trouxe, né, uma necessidade da China passar a ser um grande consumidor de milho, além de ser um grande produtor. A gente está falando de uma China que é o segundo maior produtor de milho do mundo, né? Atrás apenas dos Estados Unidos, que tem um pouco, 350 milhões a mais. A China está na casa aí de 260, 280 milhões de toneladas de milho. E o Brasil, que é um produtor de 109 milhões de toneladas nessa última safra de milho. Só que esse redesenho do modelo de produção de proteína animal na Ásia, ele migrou para um modelo mais intensivo, para a granja mais intensiva, para tudo isso. Então, olha só, aquela mudança conjuntural que aconteceu na gripe suína, ela trouxe uma mudança estrutural do modelo de produção de proteína animal no continente asiático, que foi passar para o modelo mais intensivo. Esse modelo mais intensivo, ele passou a consumir mais grãos, né? Mais proteínas e energia. Proteína vem da soja e energia vem do milho, na maioria das vezes. Então, a China passou. Então, quando a gente olha hoje e vê a China no mercado internacional, sim, é verdade, pode ser uma questão de antagonismo, de polaridade, da questão macroeconômica, de potências, de superpotência, mas também houve um aumento da necessidade de importação de milho da China para essa mudança ou para esse redesenho do modelo de produção de proteína animal. Então, é um pouquinho isso. Eu acho que, na verdade, a gente vai viver, né, a gente vai ter, nos próximos anos, um crescimento importante da produção de milho no Brasil e nós vamos ter também um crescimento importante da importação de milho pela China.
né? Eu vou voltar um pouquinho de novo, eu acabei de falar que há 25, um pouco mais de 25 anos atrás, nós produzimos 68 milhões de toneladas e nós produzimos 19 milhões de toneladas de soja. Nessa safra, a gente já tem a projeção de 150 milhões de toneladas de soja. E a importação da China, se você olhar 20 anos atrás também, nós estamos falando de 5, 6 milhões de toneladas de soja e ela chegou a importar 100 milhões de toneladas. Então, isso que aconteceu na soja deve acontecer, né, numa escala muito mais intensa hoje na cultura do milho, né? A China anunciou, você mesmo trouxe essa notícia, mas a China anunciou uma necessidade de importação de 20 milhões no ano passado, esse número pode chegar entre 20 e 25 esse ano, dependendo um pouco do efeito da recessão e lá na China, mas ela, no médio prazo, ela já anunciou necessidade de uma importação de 100 milhões de toneladas de milho. E esse volume adicional de milho, sem dúvida nenhuma, ele vai estar indo do Brasil. Talvez nós deveríamos, de forma organizada, estar pensando não só em exportar milho e exportar soja, a gente talvez deveria estar exportando mais carnes também, que é uma forma de exportar o milho com maior valor agregado. Mas a gente sabe que sim, te respondendo essa pergunta clara, além do problema geopolítico, eu acho que tem sim uma mudança estrutural no modelo de produção de proteína animal que vai desencadear o maior consumo de milho na China. E que seria uma oportunidade, né, para a Brasilagro, né? Sem dúvida, uma oportunidade para o Brasil Agro, para o agronegócio brasileiro como um todo, né? Em relação à redução dos impostos nos combustíveis, né, que acaba também afetando o setor sucroalcooleiro, isso também deve representar um risco para vocês? Se tiver uma continuidade? Tá. Vamos lá. A Caterine, vocês que estão nos assistindo, a Catarine está afiadíssima nas perguntas dela. Primeiro, eu te parabenizo que você estudou muito bem o nosso negócio, como sempre o faz, né? Mas eu diria para você, sim, né? Existe uma preocupação importante na questão combustíveis, só que vale aqui ressaltar o que aconteceu com a indústria brasileira sucroalcooleira. Ela destinou grande parte da sua produção para a produção de açúcar, né? Então, houve, sim, uma redução dos preços de etanol em função da paridade de consumo que existe com a gasolina, né? A gente sempre sabe daqueles 70%, quando a paridade está maior ou menor que 70%, ela acelera ou freia consumo, né? Houve, sem dúvida nenhuma, uma redução, né, de consumo em função disso, em função dessa redução tarifária na gasolina que piorou a paridade de relação entre os combustíveis. Mas, em contrapartida, a gente está vendo uma safra brasileira que está sendo muito açucareira, né? Não tanto alcooleira. Até números que a gente surpreendeu o setor de forma positiva na capacidade do mix das usinas, né? As usinas migraram muito rapidamente seu mix, né? Mas te respondendo de forma direta, se a gente olhar no médio prazo, né, sem dúvida nenhuma uma redução dos preços de gasolina por uma redução tarifária, ele sim traz um desafio enorme aí para o etanol. Agora, do outro lado também, né, Catarina, a gente não pode deixar de olhar nessa cesta a eficiência desse combustível que a gente está falando. A gente vive no mundo hoje eu não diria que é uma guerra, né? É uma necessidade preeminente da sociedade civil de ser mais sustentável. E quando a gente analisa a sustentabilidade do ponto de vista de energia, etanol é um produto extremamente sustentável. Então, a gente já tem aqui no Brasil o RenovaBio, né, o CBIOS, né, que vem do etanol. Infelizmente, ele foi prorrogado, né, novamente a adoção aí pelas distribuidoras, mas com certeza ele foi postergado para 2023. Então, eu diria para você aquilo que eu sempre falo, a gente tem que olhar a conjuntura e a estrutura. E, conjunturalmente, essa redução tarifária na gasolina está afetando o preço de etanol. Estruturalmente, a gente está falando de uma matriz energética muito eficiente, muito limpa. E se, de fato, a preocupação da humanidade é genuína com o meio ambiente, ela deveria, sim, fortalecer o etanol brasileiro, né? E a gente deveria, de forma muito eficiente, ter um produto aí que seja competitivo. Então, de forma estrutural, eu acredito que a gente está num negócio que tem muita sustentabilidade no médio e no longo prazo.
de forma conjuntural, você foi muito assertiva no comentário de dizer, pô, isso está reduzindo margem no curto espaço de tempo. Sem dúvida nenhuma, sim. André, vamos falar dos dividendos, né, que é uma questão que tem sido muito observada pelos investidores que olham a Brasilagro, né, como uma alternativa. Pelo que eu vi aqui no estatuto de vocês, a Brasilagro distribui pelo menos 25% do lucro líquido na forma de proventos, né? Mas desde 2017 vocês pagaram bem mais do que isso, né? Então me explica como que funciona de fato essa política de dividendos da Brasilagro. Tá bom. Eu tenho um ditado simples de dizer aqui o seguinte: todo mundo tem que chorar junto e sorrir junto, né? O agronegócio tem dado resultados muito positivos, e nada mais justo do que a gente retribuir o acionista que confia em nós, né? Que acredita no trabalho da empresa, que acredita no trabalho da companhia e da equipe que está liderando a companhia, né? Então, a gente tem sim, como você falou, a gente tem por regras de novo mercado, a obrigação de distribuir 25% do lucro líquido da companhia. Mas a companhia tem sido muito assertiva nos últimos anos, né? A gente está vivenciando um bom momento de preços de commodities, que sem dúvida nenhuma trouxe uma boa valorização das terras e liquidez. Mais importante do que valorização é liquidez das terras. Então, acho que isso foi fundamental para que a gente conseguisse ser uma empresa pagadora de dividendo de forma agressiva, né? Então, na média dos últimos anos, como você muito bem colocou, a gente tem sido uma pagadora de dividendo importante, né? Além do papel ter apreciado bastante. Eu gostaria de aproveitar esse momento que é ímpar com você, Caterine, com os ouvintes da Infomoney, e dizer também que o que mudou muito na companhia também, de alguns anos para cá, e principalmente de 2021 para cá, foi a própria liquidez. E essa liquidez do papel, né? O investidor está buscando dividendo, mas ele está buscando a liquidez, ou seja, a possibilidade de rodar esse capital ou de ter liquidez de entrada e saída. Eu vou te dar um número que impressiona. A Brasilagro, pré-follow-on, né? A gente tinha aí na nossa base entre 14 e 15 mil acionistas. Tá? Eu estou falando há 1 ano e 2 anos, vamos para não ser injusto com o tempo, 2 anos. Nós, quando fizemos o follow-on, logo pós-follow-on, nós fomos para mais de 50 mil acionistas na base acionária da companhia. Hoje, né, passado 2 anos de follow-on, a gente tem mais de 85 mil acionistas na base da companhia. Eu acho que isso é a beleza do mercado de capitais e o mercado de capitais, né, nas empresas que entregam resultado. Então, eu acho que somado aos bons anos de resultado que a companhia tem tido, somado a essa melhora importante na base acionária em termos de liquidez para o acionista, a companhia tem sido muito assertiva no pagamento de dividendos, né, e retribuindo esse acionista que está confiando no negócio, né, no momento. Eu não tenho dúvida nenhuma que no momento que a gente precisar, eu falo sempre, passar o chapéu para novos projetos, para novos investimentos, o acionista também vai acompanhar, porque é uma companhia que entrega o prometido, né? Eu acho que a resiliência da gente entregar o prometido é muito grande, e o setor começa a reconhecer. Então, de certa forma, nosso pagamento obrigatório é 25%, e a gente, esse ano, até porque a gente teve o maior ano da história, a gente foi muito agressivo no pagamento de dividendos, distribuindo aí 100% do lucro líquido da companhia para o acionista, e acho que é uma forma de retribuir a confiança, né, que o acionista sempre teve conosco, né, de apoiar o projeto, de apoiar as novas captações, apoiar as decisões da companhia e melhorar essa liquidez que cada vez mais está fechando o gap de diferença que a gente tinha entre o que a gente entende por valor líquido da companhia e o valor da cotação. Ainda temos um trabalho enorme, né? Porque sempre que a gente fecha um pouquinho o gap, a gente aumenta o valor dos ativos, a gente transforma, a gente coloca novos ativos. Então, eu brinco e falo que é um pouquinho daquela história do cachorro correndo atrás do rabo, né? Mas a gente, se bem que é uma coisa muito boa, né? A gente continua com um gap importante de valor sobre NAV, mas cada vez mais esse NAV está sendo aumentado. Eu acho que isso é uma métrica muito importante para quem nos acompanha e para quem nos assiste aqui também. Perfeito. Então, é 25% do lucro líquido obrigatório e, geralmente, pelo que eu vi aqui no histórico, é uma vez ao ano, né, que vocês acabam remunerando o acionista, né? Exatamente. A gente faz uma assembleia, né? Existe uma proposta da administração que é feita
Isso vai a uma assembleia que foi convocada, e aí eu acho, para precisar, acho que dia 27 desse mês, ou 28, nós convocamos a assembleia, que vai acontecer agora no final do mês de outubro, onde será deliberado. A proposta da administração é de um pagamento de 320 milhões, né? A gente, lembrando que a gente fez um dividendo extraordinário no começo do ano, de 200 milhões, então a companhia deve distribuir ao longo do ano 520 milhões. Se você fizer uma conta, e todo mundo que está aqui vai fazer essa conta, a gente está distribuindo quase 19% de dividend yield. Então, acho que é a companhia que tem sido, e vai ser esse ano, uma das maiores pagadoras de dividendo, em função do trabalho que ela vem fazendo com muita resiliência, em função do mercado agrícola que tem se despontado, como um setor que tem se despontado a nível brasileiro como um dos setores mais rentáveis da economia, e, de certa forma, agora, como eu falei, é retribuindo a confiança do acionista da companhia. Já vou aproveitar que você comentou desse dividendo, né, que acho que foi fruto, né, da venda de terras, né, acho que no Alto Taquari, não sei se... Esse dividendo que vocês devem levar para a Assembleia no dia 27 de outubro, provavelmente a pretensão é que remunere o acionista ainda nesse ano, ou talvez entra só no ano de 2023? E você trouxe uma excelente provocação. Então, o acionista tem que correr e ter a ação da Brasil Agro logo, né? Como é que a gente faz esse pagamento? A gente faz esse pagamento, normalmente a gente faz alguns dias pós-assembleia, tá? Te dizendo, normalmente ele acontece na primeira quinzena do mês de novembro, tá? Historicamente, a companhia sempre faz a assembleia de acionistas, né, no mês de outubro, e a gente paga o dividendo aprovado na Assembleia na primeira quinzena. Então, de forma muito tácita, te respondendo, a gente vai pagar esse dividendo na primeira quinzena de novembro. Tá? Eu não sei te precisar aqui ao dia, isso depende um pouquinho aí da turma da tesouraria, aplicações, fluxo de caixa, mas dentro da primeira quinzena de novembro nós pagamos esse dividendo aos acionistas da companhia. Que é de 3,24, né? Exatamente, 3,24 por ação. Ainda dá tempo, então, de pegar a data com a data de corte, pelo que eu entendi? Que você tem que ter, eu vou até consultar aqui, mas acho que você tem que ter a posição acionária na data da Assembleia, no dia 27. Então, quem comprar o papel até o dia 27, que é o dia da Assembleia, ele tem direito ao dividendo. Maravilha, olha aí uma novidade bacana para o investidor, né, da Brasilagro. E vou aproveitar também esse ponto que você comentou sobre a liquidez, né? A Brasilagro é uma small cap que já, né, está atrelada a passar uma ideia de crescimento para o investidor, né? Mas também vocês têm sido vistos como uma alternativa de dividendos, como você mesmo comentou, robustos, né? Em algum momento está nos planos da Brasilagro alterar a política de dividendos, aumentar esse 25% talvez para 50%, 40% no curto e médio prazo? Vocês também pretendem ser vistos como uma empresa que, além de crescimento, é uma boa pagadora de dividendos no longo prazo? Sem dúvida. Alterar a política, eu diria que não, porque isso já é uma regra do novo mercado, né? De 25%, as empresas listadas no novo mercado têm que ter 25%. Agora, se você me pergunta, né, o sonho, ou o objetivo, ou o trabalho do manager dessa companhia e da equipe da companhia, é a gente ser uma pagadora de dividendo aí na casa de 5% de dividendo yield, né? É muito importante, vocês que nos assistem, né? Os anos que tem muita rentabilidade, como esse, eu acabei de citar esse número, nós estamos pagando quase entre o que já foi distribuído no início do ano e esse, a gente está pagando 19% de dividendo yield, né? Se você me perguntar assim, no médio e longo prazo, como deve se comportar essa empresa? Essa empresa ela quer estar pagando mais do que 5% de dividendo yield, que é uma excelente remuneração de dividendo yield ao longo dos anos. Vale lembrar também que, além dos 5%, a gente está trabalhando cada vez mais para aumentar o fluxo de geração de receita da companhia e aumentar o preço da ação. Então, cada vez mais os 5%, você imaginou o nosso trabalho aqui, como ele é difícil, né? Uma coisa é você pagar 5% de R$15, R$14, R$18. Outra coisa é você pagar 5% de um papel valendo hoje R$32.
vamos trabalhar para que esse papel chegue a 40, chegue a 50 e a gente vai estar pagando 5% sobre esse valor do papel. Então, acho que a você que nos assiste, tem o compromisso, eu acho que a companhia tem investido muito nisso, a companhia tem investido muito em pessoas, né? Nós temos também, eu queria aproveitar esse momento aqui para divulgar uma excelente notícia, a Brasil Agro ficou entre as 5 melhores empresas do agronegócio para se trabalhar, segundo a Great Place to Work, né? Eu acho que isso tudo é um trabalho de forma resiliente que a gente vem fazendo na formação de liderança da companhia, porque no fundo, né, Catarina, isso é a sustentabilidade do negócio no médio e longo prazo. Se você não forma pessoas, né, se a gente não forma pessoas e não tem esse olhar muito atento para isso, a gente está aqui hoje, essa equipe está entregando esse resultado, mas como vai ser no futuro? Então, acho que eu só queria aproveitar esse momento para dizer o comprometimento que toda a equipe tem, que o comprometimento que a companhia tem na formação de novas lideranças, para que essa sustentabilidade, no sentido amplo da palavra, continue acontecendo e fortalecendo e frutificando no fruto de uma companhia agrícola como nós. Perfeito. Você citou um ponto bem bacana, que é, então, a meta, talvez, de pelo menos entregar 5% de retorno em dividendos para o investidor da Brasileagro no médio e longo prazo, né? E isso já também responde outra dúvida que eu tinha aqui, porque a gente viu, né, que por esse salto aí das commodities agrícolas, por essa situação que a gente já comentou no começo da entrevista, o dividend yield, né, o retorno em dividendos dos últimos 2 anos foi elevadíssimo, até 2021, 2022, né? Mas, então, esse não seria o normal que a companhia leva para os próximos anos, mas pelo menos 5% Sim. O investidor pode ter aí garantido como retorno de investimento em proventos, né? E quando eu falo 5%, com certeza a gente está olhando a média móvel, né? Então, com certeza a gente vai estar pagando esse 5% no médio período, né? E vai ter ano, como você muito bem colocou, esse ano a gente está sendo muito mais agressivo, né? Como no passado também a gente já pagou 2,5% de dividend yield, mas eu acho que a companhia do passado para essa nova companhia, né, não mudou a estratégia, ela sim trabalhou muito o desenvolvimento de liderança, ela sim trabalhou a rentabilidade dos projetos, né? É uma companhia muito mais bem preparada. Hoje a companhia no passado era muito dependente da venda de ativos para gerar resultado para o acionista. Hoje é uma companhia que está muito mais equilibrada, ela tem uma geração de resultados importante no fluxo operacional, né? Muito importante, muito expressiva, né? Que, sem dúvida nenhuma, é uma companhia de recorrência de resultados operacionais robustos, né? Pelo mix de cultura que a gente falou um pouquinho, pela diversificação geográfica que a companhia tem, por uma série de coisas, a gente foi trabalhando a companhia nos últimos anos para que ela seja uma companhia rentável, né, independente de vender ou não vender fazenda. Você muito bem citou, esse ano que a gente foi muito eficiente na venda de 2 grandes ativos, né, a Fazenda Alto Taquari e a Fazenda Rio do Meio, a gente foi lá, além de distribuir o lucro da operação, a gente distribuiu o lucro da operação imobiliária também. Então, acho que é um pouquinho do que a gente quer deixar para vocês que nos assistem e para você. Quer dizer, a companhia ela quer equilibrar isso, né, e ela tem uma cesta de produto hoje que permite a gente ter uma previsibilidade maior de resultados, né? Por quê? Porque a gente tem uma série de culturas, a gente tem uma série de regiões, a gente tem uma série de fatores que atenuam os riscos produtivos de uma concentração de uma commodity só ou em um local só. E isso é uma companhia muito mais preparada para ser recorrentemente uma pagadora de dividendos. Só para fechar essa parte aí desse dividendo de R$ 3,24, né? Pelo que eu tenho entendido, esse valor, né, é a metade, né, da venda, né, dessa fazenda, mas acho que ainda em 2024 deve entrar outra metade, se não me engano. Isso também deve se traduzir em dividendos ou talvez vai para investimento na companhia? Sem dúvida, você foi muito assertiva, sem dúvida. Essa venda, deixa eu contar um pouquinho do porquê que ela foi contabilizada em 2 momentos, né? Nós temos uma máxima aqui, uma regra de contabilizar a venda no momento que você entrega a posse. Nós vendemos uma área de 2.700 hectares agrícolas e nós entregamos a posse de mais ou menos 1.400 agora. Por quê? Mas por que não entregou os outros 1.200 e poucos hectares, André? Porque essa área está sendo explorada com cana-de-açúcar. E o canavial, ele tem uma longevidade. Então, o que a gente está fazendo? A gente negociou com o comprador desse ativo que a gente ia explorar esse canavial
até eu exaurir essa, como a gente fala, exaurir essa soqueira de cana-de-açúcar. Então, por isso que essa entrega está sendo em 24 da área remanescente. No momento que a gente entregar a posse dessa área, a gente vai marcar o resultado no balanço da companhia. Então, metade, um pouquinho menos da metade, você foi assertiva, 240, 250 milhões, eles não foram registrados ainda na contabilidade, porque ele depende do fato gerador, que é a entrega da posse da área. Tá? Isso vai acontecer no ano de 2024 e, com certeza, o ano de 2024 ele já começa, né, Catarina, com um saldo de 240 milhões positivo. E cabe a gente somar muito mais milhões disso aí para ser uma companhia pagadora e retribuir o acionista que acredita no nosso papel e no nosso trabalho. Maravilha. Entrando já na parte final da entrevista, eu quero entender um pouco dessa questão da venda, né, de fazendas, né? A gente já falou aqui das commodities, mas recentemente vocês compraram, né, uma nova fazenda no Mato Grosso, né? E eu queria entender de que forma essa compra pode ser benéfica para a companhia, para dividendos no futuro. Maravilha. Catarina, eu acho que eu queria citar não só essa compra, né? Eu queria citar alguns outros fatos que a gente conseguiu ao longo desse ano fazer. A companhia, além dessa compra, né, importante no município de Querência e Canarana, de um ativo que está hoje em pecuária, né? É um ativo que ele vai ser, o que ele vai acontecer? Ele vai ser transformado as pastagens para a produção agrícola. Uma parte dessa pastagem já foi ocupada com agricultura no passado, né? E a gente vai, sem dúvida nenhuma, aquilo que eu falei no comecinho do nosso bate-papo, quando a gente muda o EBITDA por hectare, a gente reprecifica o preço dessa terra e nós não temos dúvida nenhuma que esse ativo vai ser um ativo que vai gerar fluxos operacionais para a companhia e, sem dúvida, vai gerar também resultados imobiliários importantes. Além desse ativo, que é um ativo de 5.400 hectares, que ele possibilita você fazer aí 70% de segunda safra, né? Então, quando a gente olha, você vai ter 5.400 hectares sendo incorporado, mais os 70% disso. Então, a gente chega aí a quase 8.000, 9.000 hectares de plantio nesse ativo. A companhia, nesse ano, ela também conseguiu avançar nas operações de arrendamento. Nós arrendamos 2 grandes operações, vamos chamar assim, né, na região do Xingu, uma, e na face oeste do Mato Grosso, a outra, que vai possibilitar, ao longo dos próximos 2 anos, um crescimento de produção na casa de 25 a 30 mil hectares. Tá? Então, olha que legal, a gente, não só a compra da Panambi, mas também os arrendamentos que foram celebrados, os contratos de arrendamento que foram celebrados ao longo do ano 21-22, eles vão propiciar para a companhia um incremento da área plantada nessa próxima safra, mas um expressivo crescimento de plantio na próxima safra, né? Aumentando a área da produção da companhia aí em mais de 25 mil hectares. Então, a você que já investe na gente, continue investindo. A você que não investe, procure investir, porque nós vamos sim, de forma sustentável, de forma orgânica, de forma organizada, continuar aumentando a área produtiva da companhia, continuar vendendo produtividade, vendendo campos que a gente entende que já atingiram a sua maturidade, e, de certa forma, crescendo, né, o faturamento dessa companhia. Então, eu que agradeço a sua oportunidade de estar tendo esse bate-papo tão franco com vocês. A Brasileiro está numa fase compradora ou ainda vai vender fazendas? Porque acho que a compra dessa fazenda gerou essa dúvida, né? Principalmente entre analistas. Vocês vão continuar vendendo fazenda no próximo ano? Sendo uma boa pergunta, Caterine. Eu brinco de forma simplista, né? Mas é meu jeito de ser, e dizer, olha, nós somos uma empresa que a todo momento está comprando e vendendo. Se a gente está comprando, é porque a gente entendeu que é uma boa oportunidade. E a gente vai continuar vendendo se a gente capturar boas oportunidades, né? Eu acho que é muito importante dizer que, momentaneamente, né, o mercado ele estava muito mais na mão da venda do que na mão da compra, né? Porque as terras subiram de preço e tal, mas quando a gente entende que acha um ativo importante, que a gente vê possibilidade de gerar resultado, nós vamos comprar, né? É como se fosse aquela loja que todo dia tem que comprar e vender mercadoria. E o nosso produto são as nossas fazendas. Então,
sem dúvida nenhuma, a companhia, ela só mostra que essa compra, ela não foi um aviso para o mercado que a gente parou de vender. Essa compra, na verdade, ela mostra para o mercado a capacidade que a companhia tem de originar bons ativos para compra e também saber celebrar boas vendas no momento de bons preços. Então, eu acho que essa compra, vocês, essa analista que acompanha, não entendam isso como um desânimo, se entendam como, pô, olha que legal, essa companhia consegue vender e fazer a compra no ano que a liquidez está muito boa para venda, e ela consegue identificar ativos que estão bons para compra. Então, acho que esse é o desafio e a coisa legal do nosso, é a magia do nosso negócio. André, muito obrigada, viu, pela entrevista. Foi muito bacana, assim, entender esse cenário da companhia, dos dividendos. E eu espero que a nossa próxima entrevista seja numa fazenda da Brasilagro. Quero conhecer de perto o negócio e vou adorar. Muito obrigada por tudo. Tá feito o convite em público e a cores, tá? E nós vamos sim fazer a próxima lá. Eu que agradeço mais uma vez esse bate-papo com você, essa oportunidade muito legal, essa assertividade nas perguntas que você faz, te parabenizo por isso, e a todos vocês que estão conosco aí, vão assistir esse bate-papo. Contem com o trabalho resiliente dessa companhia e com o empenho de todos os gestores aqui. Muito obrigado, Catarine, e muito obrigado, Infomani, por essa oportunidade.